Cumprimento vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Já deu para entender o que nós vamos falar hoje, né? O maior inimigo de Deus, o pecado. O pecado. E a palavra hoje, o pecado e suas consequências. É claro que nós falamos assim muitas vezes como força de expressão para dar um ânimo na pessoa quando está desanimada. A gente usa a expressão, calma, no final dá tudo certo. Quem já ouviu isso? Não é verdade? Mas no caso de pecado, nem tudo talvez vai continuar como antes, depois de um pecado. Deus tem um plano na nossa vida. Deu um plano na minha vida, na sua. Mas eu tenho um poder, e você tem um poder, uma liberdade de estragar os planos de Deus para a tua vida. O plano de Deus era que o homem vivesse eternamente na presença dele. Lá, Adão e Eva, que não houvesse queda. Mas Deus deixou ele 1 minuto para fazer uma escolha, escolheram errado. Abraão, o plano de Deus era o quê? Isaac. Mas Abraão foi dar um jeitinho de dar uma ajudada a Deus. Bagunçou tudo. Saul, o Senhor fala que teria estabelecido o reino dele para sempre. Mas por causa de uma desobediência, água abaixo. E nós, quantas vezes o Senhor tinha um plano e um tempo determinado para cada coisa para a nossa vida, e por ignorância, rebeldia, pecado, desobediência, a gente resolve cortar alguns atalhos e atrasa tanta coisa, ou então talvez depois disso, nunca mais a nossa vida permanece a mesma depois daquele fruto de um pecado, de uma decisão errada por desobediência. Então nem tudo vai terminar bem depois de um pecado. O pecado e suas consequências. Amém? Vamos lá? A referência está lá em 2 Samuel. O texto chave. 2 Samuel capítulo 12. A minha Bíblia está ali no banco ali, viu, pessoal? É que aqui o versículo já está digitado, tá bom? 2 Samuel capítulo 12, e a gente vai fazer uma leitura aqui, mais breve possível, dentro do que é a vontade do Senhor. Nós vamos ler o 1, e aí eu dei uma encurtada na história, para a gente ser mais dinâmico aqui, por causa do tempo, porque eu sei que é complicado, talvez ficar 45 minutos aqui, ouvindo a palavra do Senhor para alguns, mas muitas vezes um jogo que é 2 vezes 45 minutos, a pessoa vê à vontade dando até o ru. Então aguenta aí. 2 Samuel 12, versículo 1, depois nós pula para o 7, do 7 ao 13. Mas está tudo aí. Talvez algumas versões vão se encontrar um pouco diferente uma da outra. Então vamos lá. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã, no versículo 1. Ao chegar, ele disse a Davi, agora a gente já vai pular lá para o 7, versículo 7, de 2 Samuel capítulo 12. Mais ou menos ali a partir do versículo, da parte B do versículo para frente. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Davi, eu o ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Versículo 8.
Dê-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dê-lhe a nação de Israel e Judá. E, se tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, Davi? Você matou um homem inocente, Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Versículo 11. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro homem, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, versículo 13: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Amém? Aqui a gente já vai ver que, diferente de Adão e Eva, Davi já logo de cara não pôs a culpa na sua carência, não pôs a culpa na esposa, não pôs a culpa na circunstância financeira. Logo de cara, ele fez o que um homem tem que fazer: olhar e dizer: fui eu, pequei contra o Senhor. E o verbo aqui está no passado, pequei. Isso já diz para nós que até mesmo pecados do passado que não foram confessados a Jesus, tem que ser confessado, pedido perdão ao Senhor, senão eles continuam ativos e operantes. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que a gente vai ver rapidinho 4 verdades sobre as consequências do pecado. Consequências do pecado. Aqui não tem nenhum que atire a primeira pedra, mas estamos aqui para quê? Aprender com a situação, corrigir a rota e não voltar a repetir. Talvez mude o cenário, os personagens, mas tem situações que a vida vai lhe trazer igualzinho aquela vez que eu errei, que eu caí, sabendo que haveria a possibilidade da queda, mas mesmo assim eu decidi por continuar naquela rota. E aí quando eu ver a cena, eu falar: eu já vi essa novela antes, então vou fazer diferente agora. O pecado te afasta da presença de Deus. Presta atenção, crente. Não flerta com o pecado. Não, eu não estou me relacionando com ele, mas eu estou mandando beijinho, fazendo coraçãozinho para ele. Estou andando aqui juntinho, no limite do pecado. Eu estou do meu lado, ele está lá. Não existe pecado gospel. Não existe. Primeira lição que quero compartilhar com você está aqui, e primeiro, faça a diferença ao seu chamado. Faça a diferença ao seu chamado. O Senhor chamou nós para um propósito. Qual é o seu propósito? Em Cristo. Você sabe da sua responsabilidade em Cristo? Eu sei do que o Senhor me chamou. E serei cobrado por isso um dia, cada um aqui. Dos talentos. Você tem enterrado seus talentos? Você tem deixado ele guardado na gaveta? Ou realmente você tem se preocupado que faz muito tempo que talvez você não usa os seus talentos?
o seu chamado. O Senhor não chamou Davi para fazer igual Saul. Ele já tinha um rei. Ele não queria mais um rei para fazer tudo igual. Ele falou: Davi, eu estou te levantando agora porque eu preciso de alguém que faça diferente do rei atual. Não igual, não as mesmas coisas, não do mesmo modo. E isso é para mim e é para cada um aqui. Faça a diferença ao chamado de Deus. Muitas vezes, talvez brincando, o jeito assim de expressão de falar, quem aqui já olhou e já falou assim: caramba, por que Adão e Eva teve que errar? Agora a gente se lascou. Quem aqui já fez esse tipo de pensamento? Oh, quem nunca, né? Tadinho. Mas tudo bem. E quando chegou a minha vez? O Senhor fez assim com a bola, passou a bola para mim. Eu fui lá e fiz, talvez não uma, se eu me lembre, fiz várias vezes, quando eu tive a oportunidade de fazer o que era correto diante do Senhor, eu não fiz. A palavra de Deus até então está relatada aqui, que Adão só teve um único fato ali, uma única vez. Mas e eu e vocês? Quando temos a oportunidade de fazer diferente, será que a gente tem feito? Será que a gente vai fazer a diferença? Tem uma imagem aí, livre-arbítrio. O significado de livre-arbítrio: capacidade de escolher e decidir de acordo com a sua própria vontade. Quando Deus te confia o livre-arbítrio, fala: é só seu, eu prometo que eu não vou me interferir nisso. E aí? A gente toma as decisões pensando na glória e no crescimento do reino do Senhor? Ou será que a gente usa essa liberdade da não interferência do Senhor naquela escolha? Eu uso essa liberdade só para o meu propósito e não para o propósito de Deus. Faça a diferença. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7, na parte B, mais ali do meio para o finalzinho, está assim, ó. O Senhor falando a Davi, através do profeta Natã: eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Eu o ungi rei. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: Davi foi escolhido para ser diferente do rei Saul. Davi, se você é rei, que fique bem claro, porque fui eu que te escolhi e te coloquei aqui para um propósito. Se você é membro de uma igreja, é porque eu te escolhi. Jesus falou isso: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Se tu é pastor, ministro do louvor, ou seja lá, eu sou o irmão da igreja que reflete a luz de Jesus, amém, esse é o seu propósito, amém, mas eu te coloquei aqui para um propósito. Qual é o seu propósito? Você está fazendo a diferença? Davi foi escolhido para ser diferente do rei Saul, e ele foi levado a essa posição para também agir diferente das atitudes do rei Saul, não igual, Deus não precisava, mas do mesmo. Ele queria uma outra postura de Davi, ou seja, o que Deus estava dizendo a Davi era: essa posição que você se encontra agora, Davi, você não está porque merece, mas sim porque eu quis lhe dar. Embora muitas pessoas estão agindo como Saul, eu porém te chamei para ser e fazer diferente de Saul. Histórias de Davi
eram as vitórias de Deus. Os salmos de Davi eram os salmos de Deus. E as suas ações revelavam Deus. E agora, imagina o povo dizendo: esse aí é o rei que representa Deus na nossa vida? E agora, esse aí é o irmão ali que diz que é temente ao Senhor? Que nasceu de novo? Que se batizou? Na sua escola, o pessoal sabe que você é uma nova criatura? No seu serviço? Ou você tem vergonha de dizer que agora você é um cristão? Evangélico não. Não. Quando te perguntarem qual é a sua religião, fala: olha, eu não sei. Sabe que eu não sei? Eu só sei que eu sou apaixonado e temente a Jesus. Jesus. Não tem a palavra evangélico na Bíblia. Não tem. Fala: eu sou apaixonado por Jesus. E aí, você está fazendo a diferença? Deus pode contar comigo? E será que o Senhor pode contar com você? Embora muitas pessoas estão agindo como Saul, porém eu te chamei para ser diferente, fazer a diferença do que Saul fez. As vitórias revelavam e as atitudes de Davi revelavam a presença de Deus na vida dele. De modo que quando Davi peca, ele suja não somente o nome dele, mas também suja o nome de Deus para o mundo, através das atitudes dele. Mas nós aqui também estamos na mesma posição. Aprendemos com a situação dele. E será que a gente vai repetir? Ou vamos fazer diferente? Amém? 2 Samuel, capítulo 12, do 9 ao 10 agora. Vamos lá. O 9 e o 10. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. No 10. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Meu irmão, presta atenção aqui. Aquilo que você faz ou deixa de fazer, não diz respeito só a você, mas diz respeito ao propósito que Deus tinha contigo, ao propósito que Deus tem comigo. Quem aqui já ouviu a expressão: se não for para ajudar, então que não atrapalhe? Somos todos excelentes para atrapalhar os planos de Deus em nossa vida. A gente tem um dom natural para desmontar, desconstruir, matar. Olha que doido. Se alguém aqui desse todas as peças, sem faltar um parafuso só, sem faltar, de um caminhão de última geração aí, ou de um avião, está aqui as peças, está aí, só montar. Quem aqui acredita de verdade que monta? Olha, ninguém, eu também não. Mas agora se falasse assim, ó, tem aqui um caminhão novinho, todo montadinho, lindo, última geração, e seja lá que for, mas eu te até pago para você destruir. Quem aqui consegue destruir? Naturalmente. Você vê que doido? Como, no mínimo eu pensaria no fogo. Mete o fogo e pronto, está resolvido. Esses dias atrás, a gente estava olhando uma minhoca andando na calçada enquanto estávamos esperando o mercado nos liberar para entregar mercadoria. Tinha uma minhoquinha lá, mexendo lá assim, as formiguinhas, tudo comendo a minhoquinha. Aí o Paulão estava com dó da minhoquinha, foi lá e pisou nela. Brincadeira. Mas a minhoquinha estava lá. Aí a gente ficou olhando, o que será que é composto uma minhoca? Sei lá, não tem esqueleto, não tem espinha,
um sertão assim, né? Mas eu falei, tá bom, pisou, acabou. Mas e agora para voltar à vida? De uma simples minhoca. Volta à vida! Viva! Não volta. Você está vendo o que eu estou querendo dizer? Como a gente tem um dom natural para destruir, desconstruir, matar. Os planos de Deus é a mesma coisa. O Senhor entrega novinho os propósitos dele para a nossa vida, o chamado dele para a nossa vida. E muitas vezes a gente faz isso com o propósito do próprio Deus para a nossa vida. E as coisas não voltam mais como antes. Não tem mais como. Somos excelentes para atrapalhar os planos de Deus em nossa vida, não os planos dele. Se não for através de você, Deus levanta outro. Mas Deus queria usar queria usar você. E a gente consegue fazer isso. Exemplo, Davi. Aí a gente viu o exemplo. Não era esse o plano, não era esse. Moisés, não é agora não. A gente vai ver lá em Abraão, que Deus falou que o povo ia ficar 400 anos. Por causa da bagunça que Moisés fez, o povo ficou 30 anos a mais. Pergunta o que é 30 anos para quem está doidinho para sair de lá. Quanto tempo leva? Abraão foi lá e resolveu a situação dele com o filho. Não, a funcionária, vou pegar a funcionária, afinal de contas a ideia foi da minha esposa. Uma mocinha novinha, Agar, vai lá, olha, faz um filho nela. Vou sim, claro, vamos resolver isso já. Bagunçou tudo. Sansão, o plano de Sansão, morreu humilhado, cego, desprezado. Não era aquele plano. E aí eu e você não somos diferentes. Se nós não vigiarmos, não tivermos temor ao Senhor, infelizmente isso corre o risco de acontecer com a minha e com a sua vida. Então, a partir de hoje, que a gente reconsidere, reafirme qual foi a razão de Jesus ter morrido. Amém? Qual é a razão que eu batizei? Por que eu batizei? Eu só quis fazer tipo? Por que realmente eu levantei a mão e disse, não, eu quero pertencer a Jesus? Amém? Segunda verdade, cuide das coisas que Deus já lhe deu. Cuide das coisas que o Senhor já lhe deu. E quando eu digo das coisas que Deus já lhe deu, estou dizendo tudo que Deus já lhe deu. Tanto as coisas materiais, espirituais, sentimentais, emocionais, espirituais, tudo, simplesmente tudo. A gente tem que ter o cuidado de zelar e cuidar por tudo que o Senhor nos deu. Desde as coisas mais simples até as mais importantes, como por exemplo o seu propósito em Cristo Jesus. Deus lhe deu uma igreja, Deus lhe deu irmãos. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que aprender a conviver junto aqui, gente, até Jesus voltar. Se cada vez que eu passasse um nervoso com a minha esposa, ou ela comigo, ou meus filhos comigo, eu com as minhas filhas, se cada momento que eu falava, estou com raiva, eu quisesse apertar um botão e trocar de esposa ou de família, em quantas famílias eu já estaria agora? 20ª, 100ª, ou sei lá, ou alguém tinha me trocado também? Por que a gente não faz isso? Aprende a resolver, fica de bico, dou minhas cabeçadas, mas vou ter que resolver aqui, porque não existe a possibilidade de outra família. A igreja é a mesma coisa. A gente vai ter que resolver os nossos problemas aqui. Vai ter que dar um jeito de aprender a arte e o mistério em Cristo. Olha, irmão, eu lamento se você não gosta de mim, porque eu pretendo ficar do seu ladinho só até Jesus voltar. E depois de lá tem mais uma eternidade para a gente viver junto. Amém? Se está difícil na arca por causa do mau cheiro, pior é fora dela. Lá tem morte. Cuide das coisas que Deus já lhe deu. 2 Samuel 12, do 8 ao 9. 8, versículo 8.
dê-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dê-lhe nação de Israel e Judá. Ah, Davi, e se tudo isso não fosse o suficiente, era só pedir, eu lhe daria ainda mais. 9. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou a Urias com a espada dos seus inimigos e ficou com a mulher dele. Você se lembra do que o Senhor já lhe deu? Ou será que você já se acostumou com as coisas santas e consagradas ao Senhor? Será que a igreja, a palavra de Deus já virou uma rotininha chata na tua vida? Só mais um protocolo para cumprir? Só mais um encontro entre amigos? Isso é uma verdade que eu tenho que todo dia prestar atenção para não cair nesse piloto automático. Cuide das coisas que o Senhor já lhe deu. Eu quero chamar a sua atenção para uma reflexão. Presta atenção. Vocês acham que o próprio Deus ama Jesus? Sim ou não? Sim. Você acha, eu estou usando o termo acha de propósito, que Deus já amava Jesus? Ou não? Sim. Amém. Muito ou pouco? Fala alto. Muito. Olha para você ver. E esse filho do Deus vivo, que Deus assim é mega apaixonado. Você já parou para prestar atenção que um dia a gente colocou Deus assim, encostou Deus na parede e falou: ou ele ou eu. E Deus escolheu você? Deus olhou e falou: se for para bater e matar, eu prefiro destruir meu próprio filho e ficar com você. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, desprezou, ignorou, maltratou, espancou, matou seu próprio filho, só para ficar mais pertinho de você, e você para sempre pertinho dele. Será que a gente tem desprezado as coisas que Deus já nos deu? Gente, não tem conversa mole. As suas ações demonstram o quanto você considera a cruz. Não tem balela. Não tem conversa. Não despreze as coisas que Deus já lhe deu. Outra pergunta é: o que estamos fazendo com as coisas que Deus já nos deu? Por onde seus olhos têm passado? Ou por onde seus olhos têm passeado? Volta hoje. Salmos. Agora vamos lá para Salmos, mas põe alguma caneta, algum papelzinho aí no 2 Samuel, para a gente não perder. Lá, Salmos 32. Salmos 32, por favor. Salmos 32. Na época minha lá, a turma falava assim: ó, pega a Bíblia, mais ou menos abre no meio. Salmos. Vai encontrar. Do 1 ao 6. Amém? Pode ir lá? Vamos lá. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. 2. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Versículo 3. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. 4. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Versículo 5.
Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Então eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Versículo 6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Esse é um coração que correu rapidinho para Jesus e confessou seus pecados, dizendo: Senhor, não fica para longe de mim. Então, cuide daquilo que o Senhor já lhe tem dado. Amém? E a maior demonstração daquilo que Ele tem nos dado é o seu amor através de Jesus Cristo. Cuide do que Ele tem lhe dado. Terceira verdade, é isso aí: pecado tem consequências. Tem coisas que não vão mais voltar. Tem coisas que não serão mais como antes. Há esperança, mas talvez vai ser de um outro modo. Vai ter que muitas vezes ressignificar as coisas, reconstruir, levantar, começar do zero, mais uma vez, aprender com as coisas que não foram boas, lutar para não repetir. Talvez você vai ter que dar tchau para algumas amizades, se realmente quiser levar Deus a sério. Pecado tem consequências. Pode ser que nem tudo vá continuar bem pecado em sua vida. Pode ser. 2 Samuel, agora nós voltamos lá para o 2 Samuel 12. 10 e 13, depois 14, 15, 18 e 19. Calma aí que eu vou ajudando vocês aí. 2 Samuel 12, versículo 10. Pecado, o tópico é: pecado tem consequências. Versículo 10, vamos lá, 2 Samuel 12. Por isso a espada nunca se afastará de sua família. Versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. A notícia boa é: eu ia te matar, te fuzilar, Davi, mas você não morrerá. Versículo 14. Ao fruto e a consequência do pecado. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá, o inocente morrerá. Você lembra de alguma história assim? Que alguém pecou e um inocente morreu no seu lugar? Ó Jesus já sendo manifesto aqui. Toda vez que eu cometo um pecado, algum menino na minha vida pode ser que morra. Alguma área da minha vida pode ser que morra. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E Davi implorou a Deus, versículo 18. E Davi implorou ao Senhor em favor da criança. Ele jejuou, orou, e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. A criança da mulher que ele engravidou, falando: Senhor, livra essa criança da morte. Era o 16 ali, tá? Onde eu falei que era 18. 16, e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Agora versículo 18. 7 dias depois, a criança morreu. Versículo 19. Davi perguntou: a criança morreu? Eu encurtei aqui, tá? Abreviei aqui esses versículos. O 19. Davi, tem um espaço aí, perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. A criança morreu. Entenda uma coisa:
certas coisas irão morrer quando pecarmos. Consequência do pecado. Exemplo, Gênesis lá no comecinho, não precisa ir não. Um animal teve que morrer para cobrir a nudez de Adão e Eva. O primeiro sangue derramado. Depois de expulsar o homem, teve consequências. Consequência do pecado. Adão e Eva foram expulsos. Adão teve que arrumar um emprego. Foi espinho furando seus pés de noite, pernilongo de noite, e tinha que viver correndo para comer ou para não ser comido de algum leão. Olha a consequência do pecado. Números 23, lá no comecinho da Bíblia. Números 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. Versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Por mais que você ore, por mais que você clame, por mais que você diga que Deus vai fazer a obra, pode ser que a obra nunca seja feita e que as coisas se percam porque houve um pecado e que o menino venha a morrer. Consequência do pecado. E ainda talvez você perca 10, 20, 30 anos da sua vida, porque você foi andar por lugares complicados e depois de um tempo você quis voltar por onde parou, mas porém não consiga mais. Tudo isso por causa de um fruto de pecado, consequência de pecado. E outro exemplo aqui é de consequência do pecado. 2 Samuel 12, versículo 10, a parte A. 2 Samuel 12, versículo 10, parte A. A espada nunca se afastará da sua família. Consequência do pecado. Depois de tudo parecia voltar ao normal, o filho de Davi crescendo e vendo o exemplo do pai, ele ia pensar o quê? Consequência do pecado. Os filhos dele pegaram uma mulher que não devia, estruparam a irmã, um irmão matou o outro, quis roubar o reino do pai e pegou a mulher do pai. Olha que bagunça. Consequência do pecado. Então, pecado traz consequências. Finalizando o último tópico, última verdade. Quarto, junte o que sobrou, reconstrua sua vida na presença de Deus. De repente a gente andou errado, a gente tomou decisões erradas, a gente ouviu conselhos errados, coisas deram erradas, tivemos perdas. Mas e aí? A gente tem que começar a reconstruir a nossa vida. Mas dessa vez, junte o que sobrou, reconstrua a sua vida, mas não é do mesmo modo, na presença de Deus. De Deus. 2 Samuel 12, 20, 22 ao 24. Versículo 20, depois pula para o 22 ao 24. 2 Samuel 12, versículo 20, o primeiro. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou
e voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Versículo 22, na parte B. Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Versículo 23. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Versículo 24. Depois Davi consolou sua mulher, Betseba, e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Reconstruiu do modo certo, do jeito certo. Tem coisas, gente, que a gente vai ter que fazer exatamente assim. Levantado pela manhã, tomar um café, ouvir a palavra do Senhor, vou trabalhar, vou estudar. Um dia, outro dia, outro dia, outro dia. E o Senhor vai dando graça para reconstruir a vida. Não vai ter um mistério, um passe de mágica. Penteia o cabelo, para quem tem. Passa um perfume. Troca de roupa, põe uma roupa bonita. Olha no espelho, fala: eu sou um projeto de Deus. Jesus morreu por esse cidadão aqui, e aponta você mesmo no espelho. Amém? Judas buscou ajuda em seu próprio remorso. Adão e Eva se esconderam de Deus. Saul foi buscar conselho com a feiticeira. Jonas deu um jeitinho de ir para longe de Deus. Mas Davi buscou socorro em Deus quando foi reconstruir a sua vida. E buscou ajuda em sua misericórdia e graça. Davi, mesmo em meio ao caos, ele pediu perdão ao Senhor e decidiu continuar orando e permanecendo na presença do Deus da sua vida. O menino morrendo, sua casa uma bagunça, choro e revolta aos montes, mas Davi decidiu reconstruir sua vida na presença de Deus, começar de novo, do modo certo e na presença de Deus. Amém? Baixem suas cabeças.